Olá, tudo bem? Bom, continuando com a nossa nova didática para trabalhos da disciplina de materiais dentários, nesse período de contingenciamento, venho agora trabalhar na disciplina de materiais dentários com o tópico nascimentos de ionômero de vidro. Tá? Esse tópico nós vamos trabalhar principalmente dando enfoque às características do material e às suas aplicações clínicas. Bom, o cimento de ionômero de vidro ele é um cimento muito utilizado na odontologia em várias especialidades. Na odontologia restauradora, principalmente como material de base para proteção do material de forramento, assim como material restaurador provisório e também como um material de fixação de peças protéticas, né, como agente cimentante. Na ortodontia ele serve também para fixação de peças ortodônticas, bandas, acessórios de modo geral, e na odontopediatria ele é extensamente utilizado em várias práticas clínicas. Então, após essa introdução, eu vou comentar com vocês, vou iniciar a minha aula falando principalmente dessas características do material. A aula estará disponibilizada na plataforma Moodle, que é uma plataforma que todos os alunos terão acesso a ela, e além da aula, dessa videoaula que eu estou gravando, vocês também terão os tópicos na forma de slides para que acompanhem a minha explanação através dos tópicos em forma de slides, tá bom? Então o primeiro tópico seria a composição do material. Bom, o cimento de ionômero de vidro ele é composto pela sílica, pela alumina, pelo fluoreto de cálcio, fluoreto de sódio e alumínio e fosfato de alumínio. Começando a falar das partículas de carga, né? Sílica e alumina, ou alumina, como queiram. São duas substâncias que fazem uma parte da composição do cimento para dar a finalidade de partículas de carga, ou seja, para que o cimento tenha resistência mecânica após a sua presa. Assim como os fluoretos, melhor dizendo, eles são inseridos na composição do cimento justamente para dar uma melhor qualidade de liberação de flúor por parte do cimento após a presa, tá bom? Continuando, a composição do líquido, ela se faz pelo um ácido, né, que nós chamamos de ácido poliacrílico, assim como água, que também tem na composição do líquido. 45% da composição do líquido, em média, é de água e o restante do ácido poliacrílico. Entre os ácidos que nós temos no cimento de ionômero de vidro, tem o ácido itacônico, o ácido tartárico, o ácido alquenóico. E essas soluções ácidas, cada uma delas tem a sua finalidade. Por exemplo, o ácido itacônico e o tartárico, eles aumentam a reatividade do líquido. O ácido tartárico, ele amplia o tempo de trabalho, assim como acelera o tempo de presa. O ácido itacônico melhora a estabilidade de armazenamento do produto, reduz a sua viscosidade e sua tendência à geleificação. Bom, o cimento de ionômero de vidro, ele é um cimento que faz, na verdade, a mistura dele, né, se dá através de um processo chamado de aglutinação. Ou seja, nós proporcionamos o pó e o líquido, dispensamos para que seja manipulado, e a aglutinação ela não reserva
tempos, nem medidas de proporcionamento, simplesmente uma medida de 1 para 1, ou seja, uma porção de pó para uma medida de líquido, uma gota de líquido, ou 2 para 2, como queira. Então, dentro desse processo de aglutinação, sempre temos que levar em conta o proporcionador do fabricante. Tá? Nunca usar proporcionadores de outros fabricantes para um determinado líquido de outro fabricante. As medidas não são compatíveis, então sempre usar o proporcionador do fabricante, a concha dosadora de pó com o líquido do fabricante que você usa o pó. Esse processo de aglutinação eu costumo frisar para os alunos que ele é um processo que se dá pela incorporação do pó ao líquido, sem divisão e sem tempos. Ou seja, você não precisa fazer aquela divisão, por exemplo, igual a do cimento de fosfato de zinco, que é uma divisão muito mais criteriosa, né? Em muito mais partes. No cimento de ionômero de vidro a gente não precisa fazer essa divisão. Simplesmente, ou melhor, né, dividir 50% e 50% somente e incorporar todo o pó ao líquido, sem preocupar com tempos. Tá? Essa aglutinação, ao final dela, nós teremos um cimento com aspecto de brilho úmido, que é fundamental para a adesão do cimento de ionômero de vidro à cavidade dental. Sem o brilho úmido, a adesão fica comprometida. Então, esse aspecto de brilho úmido na placa ou no papel de manipulação, né, no bloco de espatulação, é fundamental. Se o cimento, ao final do processo de aglutinação, perder o aspecto de brilho úmido, estiver com aspecto borrachoide ou muito viscoso, descarte e faça uma nova manipulação. Na aula e nos slides eu deixarei à vista de vocês esse processo de forma bem óbvia, que vocês irão entender essa minha explicação, essa minha fala, tá bom? Passando aqui, após o processo de aglutinação, nós trabalharemos com a reação de presa do cimento. É uma reação que nós chamamos de reação exotérmica, a partir da aglutinação do pó e do líquido. Então, essa reação é baseada em 3 fases. Tá? A primeira fase é chamada de deslocamento de íons e ionização do ácido poliacrílico. A segunda fase é a formação da matriz de polissais. E a terceira fase é a formação do gel de sílica e a presa final do cimento. Então, falando primeiro da primeira fase, que é a ionização do ácido poliacrílico e deslocamento desses íons. Bom, quando a gente usa o cimento de ionômero de vidro pó líquido, nós precisamos aglutinar. Acabamos de falar sobre isso. E após a aglutinação, o ácido poliacrílico ele é ionizado na presença de água. Tá? E a partir desta condição, nós teremos um deslocamento de um íon hidrogênio que ele é liberado do grupamento poliacrílico do cimento de ionômero de vidro. Então, o íon hidrogênio que é liberado desse grupamento após o processo de aglutinação, ele começa a atacar as partículas de pó do cimento. Tá? E esse ataque promove uma dissolução dessas partículas de pó em partículas de vidro e liberação de íons positivos e íons negativos. Tá bom? Então, por isso que a primeira fase é chamada de fase de deslocamento de íons, porque esse íon hidrogênio realmente ele será deslocado e ele será primordial para que a reação continue, né? A reação do cimento de ionômero de vidro ela continue através dessa condição do ataque do íon hidrogênio às partículas de pó, tá bom? É uma reação ácido-base que vai gerar um gel chamado de gel de sílica, tá? Como genericamente há mais pó do que líquido
na mistura, né, no proporcionamento que o fabricante nos dá, em média de 20 a 30% só das partículas são atacadas pelo cimento. São atacadas nesse proporcionamento. As partículas inatacadas, elas são responsáveis por dar resistência ao material após a condição de presa no material. Tá? Então, no momento da fase 1, é a fase que nós devemos inserir o cimento dentro da cavidade, pois é nessa fase que nós conseguiremos o brilho úmido que eu comentei há pouco. Tá bom? A grande quantidade de grupamentos carboxílicos ionizados poderão ajudar a fazer a adesão acontecer. Por isso que é fundamental esse brilho úmido. Se ele não tiver brilho úmido, infelizmente, a chance de adesão e a resistência de união do cimento à estrutura dental vai cair bastante. Tá bom? Bom, para a gente falar de cimentos de ionômero de vidro, não tem como a gente não lembrar de cinérese e imbibição. Tá? A cinérese é a perda de água de algum produto, de alguma substância para o ambiente. E a imbibição é o contrário, né? O ganho de água do ambiente pela substância. O cimento de ionômero de vidro tem essa característica de ganho e perda de água para o ambiente. Então, nós devemos proteger esse cimento com algum tipo de produto que evite a cinérese e a imbibição. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá bom? É só importante frisar que na fase 1 a gente já corre o risco de cinérese. Então, na fase 2, nós temos a formação da matriz de polissais. Tá? Nessa formação, a gente já tem uma redução da mobilidade das cadeias e aí, consequentemente, um aumento da viscosidade do cimento. Então, dentro desse panorama, se o cimento já está ficando borrachoide, se o cimento já está ficando branco opaco, perdendo brilho, ele já está entrando na fase 2. Nesta fase, esse cimento ele não terá facilidade de adesão à cavidade oral. Tá? Essa troca de minerais que acontece a partir da adesão do cimento de ionômero de vidro ao dente vai ficar prejudicada na fase 2. Então, é justamente por essa redução dessa mobilidade das cadeias. E a fase 2 dura em média 4 minutos, tá bom? É sensível à imbibição. E o pH, como que funciona? O pH do cimento, mais ou menos, neste momento está em torno de 2, tá? Um pH em média de 2, então bastante ácido. Isso a gente também vai conversar daqui a pouquinho. Por que ele ser tão ácido e ainda assim ser um material biocompatível, tá bom? Passando o slide aqui, então a fase 3, a formação do gel de sílica e a presa final. Após 8 minutos, a matriz de policarboxilato de alumínio e cálcio continua se formando. Então, essa presa final, ela só se dará após 48 horas. Neste momento, essa matriz de policarboxilato de alumínio e cálcio ainda está se formando, mas já é uma presa inicial que favorece o procedimento restaurador ou de fixação, que a gente já pode começar a pensar em avaliar, checar uma oclusão. Se for uma cimentação de um núcleo metálico fundido, por exemplo, já pode começar a tirar o excesso, então, ou de uma peça protética também já pode começar a tirar o excesso. Então, a partir desse momento, você já consegue começar a ter uma noção de como vai caminhar o seu procedimento restaurador. Então, a gente tem, nessa fase 3, a gente dá o nome de geleificação, né, que é a fase final de presa do cimento, tá bom? E, como eu disse, em até 48 horas nós temos problemas, né, sensibilidade à cinérese e à imbibição. Então, nós precisamos proteger o cimento após a restauração. E aí nós temos 3 dispositivos, 3 materiais que podem nos ajudar, que são a vaselina, o sistema adesivo dentinário, qual seja da escolha do profissional, e o verniz cavitário.
tá bom? Lembrando que se a gente estiver trabalhando em odontopediatria e a gente precisar de liberação de flúor, a vaselina ela é a que mais ajuda a liberação de flúor, tá? Porque ela não é uma resina como os outros. Os outros acabam vedando o material e dificultando essa troca de flúor. Então a vaselina ela é a mais indicada nos casos de necessidade realmente, por exemplo, em criança, que você precisa de troca de flúor, é a mais indicada para evitar a cinérese e a embebição, a vaselina sólida, tá bom? Bom, em relação à adesão à estrutura dental, o ácido poliacrílico é quem ataca a superfície da estrutura dental, removendo íons, e essa ação é uma ação continuada, tá bom? Então, esses íons atacados se ligam ao grupamento carboxílico que perdeu aquele íon hidrogênio, e aí essa condição estabelece a adesão do material, tá? Esse ataque do ácido poliacrílico na superfície da estrutura dental, tá? E aí essa remoção de íons cálcio e fosfato, é claro, promove uma desmineralização da estrutura dental. E os íons do grupamento carboxílio acabam se ligando ao material, né, estabelecendo se ligando ao dente, estabelecendo essa adesão que nós chamamos de uma adesão que é considerada fraca, tá? Que é baseada em pontes de hidrogênio. Não é uma adesão considerada forte, que demonstra uma alta resistência de união à estrutura dental, tá bom? É claro que depende do tecido onde a adesão está acontecendo. O esmalte é muito mais mineralizado que a dentina, né? E assim como uma dentina terciária também é mais mineralizada que uma dentina secundária. Então, é claro, onde há mais mineral, haverá mais troca, mais ataque por parte do ácido poliacrílico. Então, essa troca de íons cálcio e fosfato, estabelecendo a adesão da estrutura dental ao ionômero de vidro, será favorecida realmente em tecido esmalte e se a gente estiver comparando dentina secundária e dentina terciária, em dentina terciária ela haverá uma adesão melhor, tá bom? Eu coloquei um esquema na aula para vocês, tá? Esse esquema ele explica bem a condição da adesão, então eu acho que fica mais fácil de entender do que simplesmente eu estar falando aqui para vocês. Aproveito a oportunidade também, vou deixar links, tá? Como conteúdo para ser estudado além da aula, e esses links os levarão tanto para a biblioteca virtual e acesso virtual de um livro que tem na nossa plataforma Sofia, assim como revistas assinadas pela universidade, que também, se o aluno conseguir acessar e tiver a oportunidade de procurar, ele vai conseguir acessar artigos que complementarão essa explicação que eu estou fazendo agora através desse vídeo, tá bom? Bom, ainda falando de adesão, 80% da união química do cimento à estrutura dental ocorre nos primeiros 20 minutos. Lembrando que se o brilho úmido for perdido na primeira fase, na inserção, essa adesão já não será tão boa assim, né? Tá? A troca, a desmineralização por parte do ácido poliacrílico vai ficar comprometida. Aqui nos slides eu ainda estava comentando aqui sobre a adesão de esmalte dentina, já falei isso com vocês, então eu vou passar. E agora eu vou falar um pouquinho de barreiras para a adesão. Bom, a principal barreira para a adesão, para que a adesão não aconteça da melhor maneira possível, é a contaminação da dentina pela smear layer, tá? Então nós precisamos lançar mão
da limpeza e manutenção da Esmear Layer. Tá? Então, se porventura você tiver uma contaminação por dentina cariada ainda, ou por restos, detritos de resíduos, né, de cárie, ou mesmo sangue, saliva, até o óleo do motor rotatório, ele pode sim prejudicar e ser uma barreira para a adesão. Então nós precisamos tratar a adesão, já que é uma adesão baseada em pontes de hidrogênio, a gente não pode negligenciar a limpeza da cavidade. Então, um tipo de agente de limpeza, de preferência, ou o ácido poliacrílico, tá? Que ele pode ser utilizado para remoção da Esmear Layer, e é o ácido próprio do cimento de ionômero de vidro, ou usar clorexidina, tá? Em uma porcentagem de 2% para a limpeza cavitária. Estes são os materiais indicados para limpeza da cavidade. Além da molhabilidade do cimento. Se o cimento não estiver com um brilho úmido, será um problema para a adesão. Então nós precisamos novamente frisar que o brilho úmido é fundamental para que o cimento tenha a capacidade de molhar, de escoar dentro da cavidade, pois já na fase 2 nós teremos essa condição de dificuldade, né, de mobilidade das cadeias, tá bom? O ácido fosfórico, um lembrete que eu coloquei aqui na aula, não se usa ácido fosfórico para limpeza de cavidades a serem restauradas ou a serem manipuladas posteriormente com cimento de ionômero de vidro. Porque o ácido ele vai desmineralizar muito mais do que o cimento poderá depois, o que o ácido poliacrílico depois necessitará para troca de íons através da adesão. Então, não se usa ácido fosfórico para limpeza cavitária, nem para limpeza, nem para ataque ácido por parte do cimento. Então, sim, ácido poliacrílico e clorexidina em um volume de 2%. Tá bom? Bom, em relação à liberação de flúor do cimento de ionômero de vidro, é uma das maiores vantagens que nós temos deste material. O que torna esse material extremamente bem indicado para a odontopediatria, para essa condição de manutenção e conservação do tecido dentário na primeira infância, na segunda infância e aí por diante, tá? Então ele é um cimento anticariogênico, tá? Ele promove a inversão do processo de desmineralização. Essa liberação de flúor, ela promove essa inversão, ou seja, em um ponto onde está havendo a desmineralização, se esse ponto estiver em esmalte ainda, é possível reverter o quadro através da aplicação do cimento de ionômero de vidro, tá? Sobre aquela estrutura desmineralizada. Ele tem a capacidade de reincorporar o flúor, ou seja, a liberação de flúor acontece nas primeiras 48 horas. Depois dessa liberação cessa. Mas o cimento de ionômero de vidro é capaz de reincorporar flúor através da forma fisiológica ou tópica, tá bom? E a proteção final para evitar cinérese e imbibição pode influenciar nessa liberação de flúor. Então a vaselina, nestes casos, onde há necessidade de liberação de flúor, de reincorporação de flúor, é a mais indicada, tá bom? Para evitar a cinérese e a imbibição. Em relação à biocompatibilidade do cimento, o ácido poliacrílico ele é um ácido extremamente biocompatível. Apesar de 3 minutos, como eu disse há pouco, né, após na segunda fase, ali, 4 minutos mais ou menos, nós temos um pH de 2, após 10 minutos esse pH chega a 3, mais ou menos, então ainda continua muito ácido, né? Mas esse ácido poliacrílico ele é um ácido considerado um ácido fraco,
tá? É um ácido bem fraco. Por quê? Porque ele tem uma difusão restrita dentro dos túbulos dentinários. E essa difusão restrita se dá ao alto peso molecular dessa condição ácida do líquido. Então, há uma dificuldade de difusão pelos túbulos dentinários por parte do ácido poliacrílico. E, apesar de ser um ácido biocompatível, ele promove adesão, que é uma condição extremamente satisfatória e desejável por nós na odontologia. Tá? pH ácido nunca vai ser compatível com tecido pulpar. Então, se houver uma exposição pulpar, uma proximidade enorme da polpa, onde há uma eminente possibilidade de exposição, é claro, o ácido, por mais que ele seja biocompatível, ele não está indicado para aquela condição, porque ele pode causar uma inflamação crônica da polpa, e isso uma sensibilidade temporária no paciente e até levando a necrose posteriormente. Então, não podemos negligenciar essa condição. Se há proximidade ou se há uma iminente realidade de exposição pulpar, ou se já houve, né, não é o cimento de ionômero de vidro que nós vamos utilizar para essa finalidade, tá bom? Eu coloquei também algumas propriedades térmicas na aula sobre condutividade térmica, falando do cimento de ionômero de vidro. Ele é um material que conduz muito pouco, então ele é considerado um material isolante, tá? Ele, por isso, muito bem indicado para bases restauradoras quando o restaurador final é um restaurador metálico. O seu coeficiente de expansão térmico linear é muito parecido com o da estrutura dental, muito parecido mesmo. Praticamente não há diferença de coeficiente de expansão térmico linear, então é um material que se adapta muito bem à cavidade, principalmente em cavidades grandes, onde há necessidade de um grande preenchimento de material restaurador, tá? Então fica a dica, é uma boa saída para casos que você precise de um núcleo de preenchimento, por exemplo, de um dente tratado endodonticamente. Mas o dente está tratado endodonticamente, ele não vai criar sensibilidade pós-operatória no paciente. Mas sim, você pode melhorar o seu procedimento restaurador usando ele como material de base de preenchimento. Se ele tem um coeficiente de expansão térmico linear parecido com a porção coronária do dente, a chance de haver um deslocamento da restauração com o tempo, ou uma grande margem de infiltração por parte do deslocamento da restauração, por essa diferença de coeficiente de expansão térmico linear, que da resina é bem maior que o do cimento de ionômero de vidro, também o faz um material bem indicado para bases restauradoras, tá bom? Infelizmente, ele não é considerado um material estético, tá bom? Ele tem propriedades estéticas não muito favoráveis, apesar de ter a cor branca, né? Alguns fabricantes já servem o mercado com cores, né? A2, A3, né? Mas ainda fica bem distante de uma mimetização real, como se fosse a resina composta, tá bom? Então, não é considerado um material estético. Falta translucidez por parte do material. Ele tem uma rugosidade superficial também um pouco maior que a da resina. Então, ele não temos materiais de polimento específicos, por exemplo, para cimento de ionômero de vidro. Não temos. Então, essa rugosidade superficial fica, se for, por exemplo, uma restauração provisória, se o profissional não dominar a técnica de inserção e não saber o que fazer na hora certa ali com o cimento, né? Infelizmente isso demanda treinamento mesmo, não é do dia para a noite. O cimento pode sim ficar rugoso e aí nós infelizmente temos que usar os materiais de polimento de resina composta para minimizar esse problema de rugosidade do cimento, tá bom? Bom, em relação à classificação dos cimentos, nós temos aí eles classificados da forma convencional,
tá? Que é o pó de partículas vítreas e líquido ácido poliacrílico. Então é um cimento convencional, pó e líquido, tá? Nós temos os reforçados por metais, que esses nós temos, na verdade, entre aspas, né? Porque esses já foram muito utilizados, praticamente hoje em dia a gente não usa mais esse tipo de cimento porque não há necessidade de utilização dele. Temos materiais melhores hoje em dia para preenchimento, tá? De cavidades, então esses reforçados por metais eles são um pó convencional com partículas de liga de amálgama ou de prata sintetizada. E o líquido continua sendo o ácido poliacrílico. Nós temos os cimentos modificados por resina. Ele não deixa de ser um cimento convencional, mas associado ao pó, né, nós temos a adição de monômeros resinosos. Então isso favorece a fotopolimerização, assim como fotoiniciadores. Então, é um cimento mais moderno, que usa uma tecnologia diferente, mais rápido de inserção na cavidade, porque você não precisa esperar aquele tempo das três fases, né, acontecer totalmente. Você manipula, aglutina, insere na cavidade com o brilho úmido, né, adapta e fotopolimeriza ele. Então acaba sendo um cimento um pouco mais prático de ser utilizado, tá bom? E nós temos os condensáveis, que são cimentos mais viscosos e que demandam um pouquinho mais de prática por parte do profissional para utilizá-los, mas são cimentos tão bons quanto os cimentos convencionais, tá bom? E por último nós temos os cimentos de ionômero de vidro modificados por a resina modificada por poliácido, desculpa, os compômeros, tá? O compômero eu costumo dizer que ele é uma resina que tem um pouco de ionômero de vidro. É uma explicação talvez mais simples, né? Porque a intenção do compômero é ter a facilidade de ser uma resina e ter a qualidade especificamente de liberação de flúor, por exemplo, do cimento de ionômero de vidro. Tá? Então essa é a finalidade dos compômeros. São materiais que evoluíram muito. Eu tenho visto alguns estudos sobre compômeros que, quando eu fiz mestrado, eu estudei um pouco sobre compômero. Realmente não é a minha linha de pesquisa, mas ultimamente tenho visto alguns trabalhos sobre compômeros que têm demonstrado maior longevidade de tratamentos restauradores e paralisação da doença cárie. Tá? Esse é um fator extremamente importante para qualquer uma dessas classes do material cimento de ionômero de vidro. Paralisação da doença cárie. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Bom, então agora a gente entrando no segundo tópico da aula, que são as indicações dele. Bom, o cimento de ionômero de vidro, principalmente, ele pode ser, ele é um material que ele serve como base para restaurações, serve para indicações de cimentação, mas, por exemplo, na odontopediatria, tá, que é uma área extremamente que usa muito o cimento de ionômero de vidro, ele é indicado para selamento de cicatrículas e fissuras, adequação do meio bucal, ou seja, restaurações temporárias, aquelas restaurações que são necessárias para selar cavidades. Selar no sentido de tirar a cárie, principalmente, né? Remover a cárie e tirar a chance do acúmulo, né, de placa bacteriana naquela região. Então, quando a gente adequa o meio bucal e dá condições ao paciente de escovar o dente e realmente tirar a placa bacteriana através da área retentiva que foi eliminada, você favorece muito a saúde bucal do paciente. Então, sim, para a adequação do meio bucal, ele é extremamente bem indicado.
para técnicas restauradoras atraumáticas. Isso é uma coisa que é a especialidade de odontopediatria, e eu volto a falar dos compômeros, né? Que é aquela hora que eu estava comentando com vocês. A grande vantagem de você ter materiais que paralisam a doença cárie e assim, você não causa um trauma na criança com anestesia, isolamento absoluto, motores de rotação baixa ou alta e dor na criança. Simplesmente, quando há possibilidade, você remove a dentina infectada por cárie e preserva a dentina afetada por cárie. E através da estabilização dessa doença cárie, você consegue, principalmente na dentição decídua, né, que é nessa primeira infância aí, que as crianças às vezes não entendem, não cooperam e não dão ao profissional a condição de um melhor trabalho, você tem esse material como uma carta na sua manga, né, porque você é um material de fácil manipulação, rápida manipulação, né? E às vezes você consegue remover somente a dentina infectada por cárie, aquela que sai na colher de dentina com facilidade através de lascas de dentina, né? E mantém a dentina afetada por cárie, aquelas que são as raspas da dentina, que realmente ainda podem ficar ali. Ela foi afetada, mas ela, através da inserção do material na cavidade, você paralisa a doença cárie. Então, esse enfoque eu gostaria de dar para a aula, porque é um diferencial que só o cimento de ionômero de vidro, só a classe de materiais do cimento de ionômero de vidro pode oferecer para a gente. Tá? Como agente intermediário, material de proteção em cavidades a serem restauradas ou com amálgama ou com resina. Material de base, né? Ele é um material de base super bem indicado para essas finalidades. Para dessensibilização dentinária, fechamento de cavidades expostas e dentina exposta. Restaurações em dentes descidos em todas as classes de cavidades. Para núcleo de preenchimento, como eu falei há pouco, né, pelo seu coeficiente de expansão térmico linear ser muito parecido com o da estrutura dental. Para cimentação de peças protéticas, fixação de bandas e acessórios ortodônticos, né? E aí, ao final da aula, nos slides, eu coloco a demonstração para vocês de todos os possíveis materiais, de alguns materiais, né? Todos é muito, né? De alguns materiais e marcas comerciais, tá? Tanto dos cimentos de ionômero de vidro convencional, quanto eu coloquei uma foto de um cimento de ionômero de vidro reforçado por metais, também eu coloquei, e os modificados por resina, tá? Coloquei todos esses aí como exemplos, e também coloquei fotos de compômeros, tá bom? Então deem uma olhadinha com carinho, que vocês vão se localizar através dessa